Olha o que o nosso autor diz que a apostasia é. É um pecado contra o Deus triuno. Primeiro, ele peca contra o Pai porque pisa o Filho de Deus. Está aí no verso 29. Ele calca aos pés os filhos de Deus. Calcar significa pisar. Gente, a gente fica indignado quando vê um homem bruto, pisando o outro homem. A gente fica com mais raiva ainda quando a gente descobre que aquele bruto está pisando um homem bom e decente. Agora imagina, pisar o Filho de Deus. É isso que o nosso autor diz que o apóstata faz. Ele pisa o Filho de Deus, ele menospreza. Pisar é no sentido de tratar com desprezo, de rejeitar, de tratar como coisa banal e vulgar. Ele peca contra Deus que enviou o seu Filho. O que é que você faria com alguém que pisa no seu filho? Ele peca não somente contra o Pai, mas peca contra o próprio Filho. Diz aí que ele profana o sangue da aliança com o qual ele foi santificado. Ele profana o sangue de Cristo. Profanar no original significa considerar como uma coisa vulgar e comum. O sangue de Jesus não era um sangue vulgar e comum, era o sangue de Deus, era o sangue do Filho de Deus. Talvez aqui isso signifique a negação da divindade de Cristo. A pessoa tinha sido santificada no sangue de Jesus, no sentido de que ela professou que cria em Cristo, ela aceitou a palavra da pregação evangélica, ela foi batizada em nome de Jesus, ela participou do pão e ela participou do vinho, que é o símbolo do sangue de Jesus. E agora, quando ela vira as costas e abandona aquilo tudo e nega tudo aquilo, ela está profanando o sangue de Jesus. Não só pisou em Jesus, mas está profanando, está considerando uma coisa vulgar, está menosprezando, desonrando o sangue precioso de Jesus. Pecou contra o Pai, porque pisou no Filho, peca contra o Filho, porque despreza o seu sangue, e ainda no verso 29, ele peca contra o Espírito, porque ultraja o Espírito da graça. É o Espírito de Deus que traz a graça de Deus até nós, pela pregação da palavra, pelo batismo, pelas ordenanças, pelo pão, pelo vinho, pela leitura da palavra, pela comunhão, pelo culto. O Espírito de Deus traz a graça de Deus para nós, mas o apóstata, ele resiste à graça de Deus. Ele resiste, ele se rebela contra a oferta graciosa que Deus faz de perdão mediante o seu Filho. Ele toma conhecimento disso, mas ele deliberadamente, propositadamente, se recusa a aceitar. Então ele pisa no Filho de Deus, peca contra o Pai, menospreza o sangue em que ele foi santificado, peca contra o Filho, e ultraja o Espírito da graça, peca contra o Espírito Santo. É um pecado contra a Trindade. É um pecado contra a Trindade. E agora, por último, então, em consequência, o nosso autor descreve o caráter vingador de Deus. Tem pessoas que acham que a gente só devia pregar que Deus é amor, mas o autor aos Hebreus não ouviu esse tipo de psicologia moderna, porque aqui ele faz uma advertência severa, e ele aqui fala do caráter vingador de Deus contra aqueles que o desafiam, a partir do verso 30, verso 31. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele diz aqui no verso 30, ora, nós conhecemos aquele que disse. Nós aqui são os judeus, porque o nosso autor, ele é judeu. E os judeus conheciam o Deus que disse essas coisas, porque é o Deus do Antigo Testamento, é o Pai de Jesus, é o nosso Deus, é o mesmo Deus. E esse Deus falou, e a sua fala está registrada na Bíblia. E o nosso autor aqui cita duas passagens do Antigo Testamento, na verdade é uma passagem só, Deuteronômio 32, 35 a 36, onde Deus disse a Moisés: a mim pertence a vingança, Moisés, e eu julgarei o meu povo.
O nosso autor, então, usa esse argumento. Ele diz: vocês sabem quem é Deus, não sabem? Vocês que estão sendo tentados a apostatar, vocês sabem quem é Deus, vocês conhecem a Deus. É aquele Deus que disse que ele se vingará dos seus inimigos e que ele vai começar julgando o seu próprio povo. Vocês conhecem esse Deus, portanto vocês estão pecando contra a sua própria alma. E ele conclui dizendo, no verso 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele é chamado de Deus vivo aqui, para nos lembrar que ele está sempre alerta, ele não está dormindo, não é um Deus morto, passivo, indiferente, mas é um Deus vivo. E também porque vivo significa que ele vive para sempre. Se você caísse nas mãos de um Deus que vivesse o mesmo tempo que você vive, um dia seu sofrimento ia acabar. Mas cair na mão de um Deus vivo, que vive para todo sempre, o seu sofrimento é eterno. Esse Deus vivo pode lhe fazer feliz eternamente, mas ele também pode fazer você sofrer miseravelmente eternidade afora. Por isso que é horrível cair nas mãos do Deus vivo, depois que você pisou o filho dele, e desprezou o sangue do filho dele e ultrajou o Espírito da graça. A quem essa palavra se aplica hoje? Essa advertência tem algum valor para nós hoje? Sim, se aplica sim. Os apóstatas sempre existiram. Eu penso, por exemplo, nos liberais que estão dentro das igrejas bíblicas. Os liberais que negam a palavra de Deus, que negam a divindade de Jesus, que negam que ele morreu pelos nossos pecados, que negam a ressurreição de Jesus de entre os mortos, e que estão nos nossos seminários, ensinando uma outra religião que não o cristianismo. Para mim, os liberais são o melhor exemplo de apóstata nos dias de hoje. Eles se declaram pastores, são mestres de teologia, doutores em teologia, mas, na verdade, eles apostataram há muito do verdadeiro Deus e se enquadram aqui nessa advertência. Eu penso também nos membros das seitas. A maioria dos membros de seitas, um dia, foram de igrejas evangélicas. Um dia, aquela pessoa recebeu na porta da sua casa alguém dizendo: eu queria só compartilhar aqui um folheto, dizer alguma coisa. Sim, vamos entrar. E aí a pessoa... O falso profeta entra, começa a conversar e desvia aquela pessoa da verdade. Ele vai agora para uma seita, onde lá ele vai aprender que Jesus não é Deus, que Jesus não morreu pelos nossos pecados, que a Trindade não existe. Muito membro de seita é apóstata. Um dia conheceu plenamente a verdade e abandonou essa verdade. Eu penso também em pessoas que nasceram no lar evangélico, foram criados na igreja, desde criança, ouviram a verdade do evangelho. Adolescentes ouvindo, domingo após domingo, a palavra de Deus. Jovens ouvindo, domingo após domingo, a palavra de Deus, e outras vezes durante a semana, mas numa certa altura toma uma decisão deliberada, proposital. Eu não quero, eu não creio, eu quero viver a minha própria vida, e vira as costas e vai embora. Eles estão rejeitando a única coisa que de fato poderia salvá-los. E, portanto, já não resta mais sacrifício pelos seus pecados. Eu termino aqui com uma palavra para os que estão sendo tentados a apostatar. A tentação da apostasia é constante. Não pense que isso aqui está longe de você. Isso está mais perto do que você pensa. Lembre-se da grande quantidade de pessoas que um dia estiveram nas igrejas e que hoje não estão mais. Pense nisso. Então, minha primeira palavra é para você que se diz cristão, mas que negligencia os meios de graça, que não persevera, que não luta. Ler a Bíblia todo dia, orar a Deus, buscar comunhão com Deus, procurar ter comunhão com os irmãos, são os meios que Deus nos deixou para que nós ficássemos firmes, para que a gente não caia dessa situação. Às vezes, e aqui a minha segunda palavra é para os que estão sofrendo, às vezes o sofrimento, a dor, a doença, a perda, a contrariedade faz com que a pessoa questione Deus e a sua bondade. E não são poucos os que viraram as costas para Deus porque acharam que Deus foi injusto com eles. Algum desastre, alguma tragédia pessoal na sua vida. E aqui uma palavra especial aos jovens que vão para as universidades. As estatísticas nos Estados Unidos dizem que mais da metade dos jovens evangélicos que entram nas universidades se tornam ateus ou agnósticos ou desigrejados.
É um lugar onde a sua fé vai ser testada. É um lugar onde você vai ter professores agnósticos, materialistas, ateus, que vão tentar arrancar a fé do seu coração. Você tem que se preparar para isso. A apostasia é uma coisa muito real. E, por fim, para aqueles que acham que esse tipo de mensagem não cabe, que a gente tem que falar do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Queridos, a tarefa do pastor é dizer o que Deus diz. Eu não posso me calar quando Deus fala, e também não posso falar quando Deus se cala. E aqui ele está falando, é uma advertência severa, é uma advertência séria para a igreja, contra a apostasia, contra esse perigo real que as pessoas correm de, pressionadas por circunstâncias diversas, virar as costas para Deus e esquecer que só em Jesus nós temos salvação. Um dia Jesus virou-se para os seus discípulos e perguntou: vocês também querem me abandonar? Porque muitos da multidão que seguiam Jesus quando Jesus multiplicava pão, mas quando Jesus começava a pregar, eles iam embora. Aí Jesus então perguntou para os seus discípulos: vocês também querem me abandonar? E qual foi a resposta de Pedro? Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Fique firme nessa convicção. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que Ele nos guarde do mal, que Ele nos guarde da apostasia. Amém.